Irmãos, a paz do Senhor novamente, quem está entrando agora pela minha rede aí, Débora, pela Rádio Alvorada, pelo Facebook Maná, pelos seguidores da irmã Vera, o povo de Deus, as cidades, as nações sejam alcançadas, os países sejam alcançados pelo poder da rádio, pelo poder digital, pelos satélites. A gente louva a Deus pela tecnologia para o reino. Eu louvo a Deus pela tecnologia para o reino, para alcançar onde eu e a Vera não conseguem chegar com os nossos pés. Nossa geração talvez alcance, mas a tua geração alcança, a geração dos netos do Manassés alcança, dos meus filhos alcança. Então, louvado seja Deus. E eu gostaria de, nesse momento, ouvintes, que vocês desagravassem e recebessem de coração aberto. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque vamos usar esse tempo, Vera. Claro, mediante a palavra de Deus, a gente pediu uma confirmação, né? E eu liguei para ela para pegar o endereço dela, o Senhor foi confirmando, e eu falei, minha amada, a palavra está com o Senhor, pedi, com você, né, Cátia? Pedi autorização para o diretor da rádio, para a diretora, a irmã Eunice, né? Então, estamos debaixo da bênção. Então, a palavra está com você, minha amada, nesse momento. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Novamente, a paz do Senhor, né? Amém. A palavra do Senhor, primeiro mandamento, com promessa, é para que a gente honre pai e mãe, para que a sua vida se prolongue na terra. É um mandamento com promessa. E... Foca lá. É o meu, vai ficar gravado. A pessoa está toscando, não tem onde olhar. Amém. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. E eu falo que quando a gente tem uma caminhada com Jesus, a gente se transforma em um baú de testemunhos, né? Se você está na sua casa e você já teve uma experiência com Jesus, você sabe muito bem o que eu estou te falando. É impossível em poucas horas ou em poucos minutos contar tudo aquilo que Jesus já fez nas nossas vidas. E eu estava pensando, qual testemunho que eu vou contar? Qual experiência com Jesus eu vou contar? E quando a irmã Débora me ligou e ela falou de uma situação pessoal, eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Porque foi o Espírito Santo que selecionou o tema daquilo que eu ia trazer, né, de experiências com Jesus. E eu quero aproveitar e já começar a falar com você que é mãe. Se você é mãe, independente, né, da idade do seu filho, se é um bebê, se é uma criança, se seu filho ainda está no seu ventre, ou se seu filho já está casado, convida outra mãe para ouvir hoje a programação da rádio. Porque o testemunho e a mensagem de Deus que eu venho trazer hoje é muito focado para as mães. Não apenas por eu ser mãe, mas por aquilo que eu vivi como filha. Porque às vezes a gente só dá valor para as nossas mães depois que a gente se torna mãe. E a minha história, né, ela começa... O primeiro milagre que eu já comecei a viver foi no ventre da minha mãe. Na verdade, irmã Débora, e qual que é? Irmã Vera, irmão Manassés. Como a palavra fala, né, que antes de você se formar no ventre materno, eu te conheci. Na verdade, a minha história começou antes mesmo de eu ser gerada no ventre da minha mãe. Porque quando a minha mãe, ela conheceu meu pai, e por ser de linhagem geracional muito diferente, né, meu pai é de descendência árabe, e a minha mãe, da descendência portuguesa, índios também, quando a minha mãe começou a namorar o meu pai, a minha mãe já sofreu uma barreira e uma palavra: você não vai ter filhos com o meu sobrinho. Meu Deus. Você é negra. Você não vai entrar nessa família. Você não vai ter filhos com o meu sobrinho. Meu pai um branco, igual um leite, a minha mãe, né, negra, e aí já teve essa palavra sentenciando: você não vai ter filhos com o meu sobrinho, devido, né, ao racismo.
E naquele momento, a minha mãe estava começando a caminhar com Jesus, ainda uma nova convertida, mas ainda não tinha maturidade. E aí ela falou, não, eu vou ter sim, eu vou ter sim. E aí começaram, né, a namorar, começaram a se conhecer. Meu pai não conhecia Jesus, a minha mãe estava começando os primeiros passos, mas era no muro, né? Um pezinho no mundo, um pezinho na igreja, como todo início de caminhada muitos são. Inclusive eu já fui assim também no passado, porque a conversão é um processo. E ela deu essa palavra. Só que a palavra de Deus era maior do que a palavra dos homens. E o Senhor, antes de eu nascer, o Senhor já tinha escrito no livro dele a minha história. Amém. Aleluia. Que eu viria nessa terra. Glória a Deus. Ainda que antes de eu nascer já houve uma palavra para que eu não nascesse. Pois bem, irmãos, minha mãe fica grávida de mim. E durante a gestação teve já um primeiro milagre, né? Na hora do parto. Não tinha tecnologia de hoje, né, irmão? Que hoje tem, você consegue saber até o sexo, né, tem aquele ultrassonografia colorida, né? Não tinha nada. Então, minha mãe não sabia nem qual era o meu sexo. Quantos anos você tem, Batuca? Eu tenho 35 anos. Gente, eu não sabia. Vera, esse povo tá tudo, olha lá. Já me deram 20 e pouco, mas eu tenho Meu 35. Deus, ela tem 35 Tá chegando nos eu 40. não imaginava. É igual, não parece que as pessoas... É os cremes da vida, assim, sabe? Nem passa creme no rosto. É Jesus, é o brilho do Senhor. Ninguém me dá idade não, eu falo, é a graça do Senhor, que eu não passo creme no rosto. Glória a Deus. Precisava, mas não sou de passar, mas voltando. E aí eu lembro que o primeiro milagre, irmãos, aconteceu quando eu estava no ventre da minha mãe. E como eu falei, não tinha tecnologia, não tinha como saber nem o sexo da criança. E nem como estava o estado do bebê no ventre. Então não tinha como. Minha mãe, ela já tinha combinado o parto normal. Estava tudo certo, parto normal. Do nada, muda. Do nada que a gente crê que é o Espírito Santo, né? Sim. Do nada, muda o destino do parto e falou, não, vamos fazer cesárea. Do nada. O médico e minha mãe, vamos fazer cesárea. Na hora que corta a barriga da minha mãe, eu estava com um cordão umbilical enrolado 3 vezes no pescoço. Se eu tivesse nascido de parto normal, eu teria sido enforcada no meu nascimento. Sim. Não tem como não chorar, porque a minha vida, eu vejo, eu até falo no meu Instagram, que eu nasci para falar de Jesus. Aleluia. Porque não era para eu nascer se Jesus não existisse. Oh, Deus. Porque, queridos, quem avisou o médico? Quem avisou a minha mãe? Quem avisou? Quem mudou o destino? Quem mudou o protocolo do médico de normal para cesáreo? Foi o Espírito Santo, foi Jesus. Porque, novamente eu falo, não havia tecnologia na época, e a minha mãe também não tinha era uma vida simples. Se houvesse tecnologia, não tinha chegado à realidade né, financeira. Sim. Da cidade onde a minha mãe morava. Eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci no Hospital Santa Catarina, não é porque eu chamo Caterine. Na verdade, não tem nada a ver. Só fazendo, né, um parênteses, que eu nunca contei isso pra ninguém, é a primeira vez. Jesus, Débora, escolheu meu nome, porque meu pai estava um dia no interior, num pauzinho de madeira, e ele do nada, ele não tinha visto esse nome em nenhum lugar. Ele do nada começou a, não sei se chama, acho que é pirografar, né, a madeira. Ele começou com um instrumento cortante na madeira, colocando o nome. Aí quando ele escreveu, ele falou, Inês, vem cá, Caterine. Pronto, se for menina vai ser Caterine. E um dia eu fui pesquisar a raiz do meu nome, que vem de Catarina, que significa ligada com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que profundo. Pura
e ligada com Deus. Eu falei, meu Deus. Por isso que eu falo, você que está ouvindo, às vezes não era nem para você ter nascido. Às vezes não era nem para você estar aqui. Mas se você está nessa terra, é porque o Pai já desejou você antes. Aleluia. Porque houve uma batalha espiritual para eu nascer. A mulher que declarou uma palavra, você não vai ter filhos com o meu sobrinho. Aí ao mesmo tempo o Senhor desejando o meu nascimento, dando um nome para o meu pai, do qual meu pai nunca tinha visto. Foi inspiração do próprio Deus. E depois de muitos anos eu fui, porque eu sou curiosa e gosto de procurar raiz na etimologia das palavras, quando eu fui procurar o significado do nome, eu entendi, eu falei, Senhor, então tá no meu DNA, tá no meu nome, tá? O Senhor desejou. E o Senhor desejou você. Por isso, irmãos, irmãs, mães, você passa tanta luta com os seus filhos, tanta luta dentro de casa. Porque nós somos escolhidos antes de entrar no ventre materno. O Senhor te escolheu antes de você vir para essa terra. E lá está minha mãe, vivendo aquele milagre de ter visto no parto cesáreo a filha dela com um cordão enrolado 3 vezes no pescoço. E ela já glorificando ao Senhor, falando, meu Deus, se não fosse o Senhor alertado, se ela não tivesse a sensibilidade, o Espírito Santo, o médico, eu nem sei se o médico era cristão ou não, mas eu creio, irmã, que quando Deus quer usar, Deus usa o ímpio. Deus usa a mula. A Bíblia fala, se ninguém clamar, as pedras clamarão. Sim. Então eu não sei qual é a fé do médico. Eu sei que Deus preparou o cenário para envergonhar o diabo. Você não queria que a minha filha nascesse, agora ela vai nascer por milagre. E aí veio aquele estado e foi muito forte. E além do cordão enrolado 3 vezes no pescoço, eu nasci deficiente. Eu nasci com uma deficiência no pé. Eu nasci com o meu pé encurvado. Então, o meu pé esquerdo, o calcanhar, ele, a parte, né, do pé de trás nasceu colada no calcanhar. Eu ia andar deficiente. Eu não ia andar hoje, né, de maneira normal. Eu ia andar mancando. E o Senhor foi tão bom, que Deus ele prepara tudo. Além do Senhor ter feito esse milagre do meu nascimento, de eu não nascer um natimorto, né, ou seja, nascer morto, o Senhor já preparou um convênio, preparou condições, usou pessoas, e assim que eu já saí, né, já do ventre da minha mãe, vira meu estado, e poucos dias depois já fui para uma mesa de cirurgia, e lá fez a correção no meu pé, e hoje eu carrego a cicatriz do milagre. Ando perfeitamente, corro, amo correr, amo fazer caminhada, amo fazer corrida. E cada vez que eu caminho, até para levar a palavra do Senhor, eu fico olhando o pé, eu falo, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Foi a marca que o Senhor colocou no meu pé. Se eu falou, essa vai ser evangelista, eu já marquei no nascimento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então vem daí, gente, olha lá. Aleluia. E aí, eu tô contando toda essa história, porque talvez, irmãos, irmãs e mães que estão assistindo, eu reitero o meu pedido. Se você está assistindo, ouvindo, compartilha com outra mãe. Por quê? Eu tô contando uma história que você vê e fala, meu, que milagre lindo desde o nascimento, né? Que menina cheia de Deus desde criança. Calma, que não é porque o teu filho nasceu no berço cristão, ele é cristão. É o alerta que eu quero dar para mães. Não é porque você pegou o seu filho e sua filha, entregou no altar do Senhor, consagrando ao Senhor, que ele já tem fé, que ele acredita e ele serve o Deus que você serve. Por quê? A fé, ela é individual e ela nasce de uma experiência pessoal. Mesmo que eu nasci no berço cristão, na minha infância e depois quando eu fui para a adolescência, eu comecei a transicionar daquela criança que nasceu, cresceu com princípios bíblicos, mas depois o mundo foi formatando aquilo que fala, né? A questão do que está dominando o mundo. E antes de eu falar sobre o que aconteceu comigo na adolescência, aconteceu, irmã Débora, um episódio, e esse episódio, ele mudou radicalmente o meu comportamento emocional.
Entendi. Eu tinha uns 6 para 7 anos. Tentamos tomar muito cuidado com os nossos filhos, porque às vezes você cuida, cria nos caminhos do Senhor, mas por não vigiar, um episódio pode desconstruir aquilo que foi construído. Exato. E eu louvo a Deus. Pode mesmo. Eu louvo a Deus, porque a minha mãe sempre foi amiga, sempre acreditou do meu lado e ela sempre esteve comigo. Eu presenciei a cena de um homem de 2 metros de altura espancando uma senhora. Meu Deus. E a senhora era minha avó. E o homem de 2 metros era o meu tio. Meu Deus. E não tem como eu não chorar. Se eu não chorasse, eu não ia ser humana. Porque uma senhora debilitada, minha avó, e a minha avó já está com o Senhor, mas eu sempre amei minha avó por parte do meu pai, as duas, né? Na verdade, tanto a minha avó da parte da mãe quanto a avó da parte do pai, sempre foi muito agarrada, aquela neta com a avó. Sou filha única, então eu me agarrava com os meus avós, não tive vô, mas tive vó, então eram minhas segundas mães. E um belo dia, entre os 6 e 7 anos, a minha mãe falava assim... eu sempre fui, né, de um tempo pra cá, eu assim, meu pai, um pai muito amoroso, aquele pai que dava beijinho na testa quando colocava a filha pra dormir, então, aquele pai muito amoroso, demais, ao extremo, tanto que quando eu nasci, ele criou uma música, tá até lá no canal, coisa mais linda. Ele tocava teclado quando eu tava no ventre da minha mãe, me conectou à música, já no ventre. Olha lá. E minha mãe fala, filha, quando seu pai tocava as notas do teclado, você chutava a barriga em resposta à música. Falei, meu Deus, o Senhor me selou com adoração desde o meu ventre. Foi muito lindo. Então, só fazendo esse parênteses, né? Então, eu nasci nesse ambiente, cresci essa infância de um pai muito amoroso, muito amoroso. E minha mãe também amorosa, mas enquanto meu pai demonstrava o amor na fala, né? A minha mãe demonstrava amor no serviço. Aquele livro Linguagem do Amor? Sim, Linguagem do Amor. Sim. Minha mãe também sempre falava que me ama. Mas o meu pai ficava em casa cuidando de mim e a minha mãe trabalhando e atos de amor, de serviço. Então, assim, meus pais são heróis na minha vida, minhas maiores referências, amo demais. Se eles assistirem ou ouvirem, um grande beijo para eles. E fui criada nesse ninho de amor. Só que, quando eu tinha de 6 a 7 anos, uma vez eu subi no andar de cima do prédio, eu morava no andar 48. O meu tio e minha avó moravam, acho que no 6º andar ou no 7º andar, eu não lembro, no mesmo prédio, no centro de São Paulo, né? Perto da Avenida 9 de Julho, onde eu cresci lá no centro de São Paulo. E eu sempre ia lá, né? Lá ia de vez em quando, não de vez em quando não, ia sempre mesmo, ficar com a minha avó, ficar com meu tio. E meu tio, não lembro se na época ele era cristão, acho que ele não era. Não, ele não era. E naquele momento eu tava lá na sala em família, daqui a pouco a minha avó quebrou alguma coisa na cozinha. Não lembro se foi um prato, se foi um copo, quebrou alguma coisa lá. E aí eu fiquei daquele jeito, aí o meu tio chamou a minha avó pro quarto, falou, mãe, vem aqui. E aí trancou a porta. Criança, os adultos estão conversando, né? Os adultos estão conversando e tal. E eu tava lá na sala, não sei se eu tava ou jogando videogame, ou eu tava brincando com boneco, acho televisão, não lembro. Eu só sei, irmãos, que daqui a pouco eu ouço um barulho muito forte vindo do quarto. Aí quando eu vou lá ver, eu curiosa, fui abrir a porta. Aí eu deparei com a cena do meu tio, loiro, de olhos azuis, um alemão, não é alemão, né? Mas assim, a aparência de um alemão, né? Bem grande, 2 metros, forte. E a minha avó, assim, na cama, assim, tentando se proteger do rosto. E ele batendo na minha avó. Quando eu vi aquilo, eu lembro que foi o Senhor que me deu uma força excomunal. Porque eu voei no pescoço do meu tio e consegui puxar ele para baixo. Aquilo começou o senso de justiça, eu pequenininha, me sinto como Moisés. Ele tava lá, não, você não vai fazer isso com a minha avó. Eu grudei assim, eu não sei como, eu dei um pulo tão alto, grudei no pescoço dele. Eu falo, que Deus, como que uma criança de 6, 7 anos, eu derrubei ele pro chão. Eu falei, não vai bater
na minha avó. E joguei assim, oh! E a minha avó, aí eu fui na frente da minha avó, protegendo a minha avó. Não bata na minha avó, não bata na minha avó. E eu abraçando a minha avó. E lá eu comecei a ter a primeira crise emocional. Entendi. A primeira crise. Não sofri abuso sexual pelo meu pai, não sofri abuso sexual por tio nenhum, mas a crise emocional que startou quando era criança foi ter visto a injustiça dentro de casa. O meu tio com aquela força espancando a minha avó. Saí daquela cena chorando, o meu tio desesperado, por quê? O que eu descobri, irmã? A Bíblia fala assim, não há nada oculto que o Senhor não revela. Sim. Não foi a primeira cena, a minha avó já era espancada. Meu Deus. Só que não fala, mãe. Ó, o filho batendo na mãe. Mãe, não fala. Se falar, então minha avó estava vivendo uma situação escondida, apanhando do filho e nunca falou para ninguém. Nunca falou para ninguém. Na época, a legislação do idoso era arcaica. Não sei se vizinhos ouvia. E minha avó, eu não vou falar porque senão vai colocar briga entre o Jorge, que é meu pai, com o meu filho. Então, eu acho que muitas mães, quando são espancadas por filhos, não falam. Não falam porque não quer gerar discussão, sim, briga sim. entre filhos, né? A gente vê a violência doméstica, a lei amparando, a esposa quando apanha o marido fala, mas muitas mães ficam caladas. Até pela dor, não, mas eu não quero que meu filho vá preso. Então a mãe sofre calada. E naquele dia veio tudo à tona, eu saio daquele andar, chego no 48, eu não lembro se eu perdi a fala, mas a minha mãe fala, ela fala, filha, naquele dia você falou aceleradamente. A calmaria que você tinha, porque eu era uma criança calma, super, sabe assim? Pausada. Super. Eu nunca tinha tido um efeito emocional que gerou aquela crise, o trauma. Cheguei lá na minha casa, com falta de ar, chorando, desesperada, tremendo. Filha, toma água com açúcar, o que aconteceu? Eu perdi a fala, eu fiquei totalmente fora de mim, uma criança. Aí depois que eu tomei a água com açúcar, respirei fundo, fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Falei, mãe, o tio tá batendo na avó, o tio bateu na avó, o tio espancou a avó, tal. Isso foi um borbulho na família. Alguns acreditaram na criança. E outros? Outros não. Quem acreditou na criança? Apenas a mãe dela. Porque a princípio nem o meu pai acreditou. Porque o meu tio, ele na época, ele era... Sabe aquele filho, o preferido da família? Sim. Né? Então, assim, ninguém acreditava, porque... Hoje meu tio é cristão, graças a Deus, se converteu ao Senhor. Mas na época, não era ele. Ele era tomado por algo. Sim, por algo. Ele era tomado por algo espiritual mesmo, porque ele tinha uma vida muito promíscua e tal... Só que a gente sabe também que a pessoa dá lugar àquilo. Ah, é um demônio? Não, a pessoa deu lugar. Mas assim, então foi muito delicado. Então, a princípio, só minha mãe acreditou, porque ele era o preferido da família. Estava estudando na época, acho que era medicina veterinária, porque ele sempre gostou de animal e tal. E ninguém imaginava que ele ia passar por isso. Bom, agora eu vou dar um pulo agora na minha história, porque o foco é sobre a questão da mãe. Por que eu contei sobre isso? Sobre o filho que bateu na mãe? Porque isso, irmãos, era uma maldição hereditária da família do meu pai. O que aconteceu? O meu tio, a minha tia, o único que nunca fez nada contra minha avó foi meu pai. Eram 3 filhos, né? E a Beth, o Luiz e meu pai. A minha tia, que também já faleceu, afrontava a mãe, desrespeitava a mãe, humilhava a mãe. O meu tio espancou minha mãe e o meu pai nunca fez nada contra minha mãe. Só que esse histórico de pais agredindo, de filhos agredindo os pais, agredindo mãe, chegou em mim. E se você acha, não existe maldição hereditária, olha... você precisa de verdade orar, perguntar ao Espírito Santo e ler mais a palavra. Porque a palavra fala assim, que a bênção e a maldição visita
até a quarta geração. Isso eu vivi muito, eu não vou estender nesse tema. Se um dia eu trazer, eu posso falar só sobre maldições hereditárias, porque eu vivi na pele. Mas, o que aconteceu? Um dia eu me vi agredindo a minha mãe. Uau. E eu não falo, eu falo com muita tristeza, porque eu já estava na igreja. É muito triste, é muito triste. Por isso que eu falo, não é porque o seu filho nasceu no berço cristão que ele é convertido, não. Eu nasci no berço cristão, só que eu não conhecia Jesus, eu ia para a igreja, só que eu achava que a igreja era o primeiro ministério. Entendi. Quando eu era adolescente, aquele amor por Jesus, mas sem equilíbrio, sem equilíbrio. E muitas vezes, a palavra dos pastores era mais importante que a palavra das maiores autoridades que um filho e uma filha tem, que é dos pais. Então, eu abandonava minha casa, eu ia para a igreja quando era adolescente, mas eu não ajudava minha mãe em casa. Eu queria servir muito a Deus lá fora, adolescente de 14 anos. Queria servir lá fora, aos 14 anos. Queria fazer muito para Jesus lá fora. Mas em casa, eu dava um péssimo testemunho. Eu estou criando coragem porque eu nunca contei isso. Nunca contei. Publicamente, não. Publicamente, não. Então, eu era uma cristã hipócrita. Oh. Eu era uma cristã que lá fora as pessoas estavam, nossa, olha que lindo, olha como ela fala, olha como ela faz, olha como ela ajuda os necessitados. Então eu entregava comida, os necessitados, como muitos cristãos faz a obra, né? Lá fora, aos 14 anos. Mas em casa, mãe, eu te odeio. Era muito triste. Aí a minha mãe falava assim, eu vou para a igreja para ser como você? Não. E muitas pessoas estão afastando seus familiares do ministério que você está pelo seu mau testemunho. O ministério de onde eu vim é uma bênção. Eu amo. Fiquei 19 anos, eu amo, tenho amizades com eles. Foi onde eu aprendi a ser evangelista, foi onde eu tive o primeiro encontro com o Espírito Santo. O problema, irmã, não estava no ministério. O problema estava em mim. Claro. E o ministério ensinava também honrar pai e mãe. Só que eu não abria para os meus pastores o que eu vivia. Na verdade, eu falava assim para os meus pastores. Eu mascarava, eu manipulava. Oh, uau. Eu era uma adolescente manipuladora. Então, eu falava para os meus pastores assim. Tô rasgando o verbo. Licença, só um minutinho, irmãos. Olha isso. Presta atenção no que o Senhor está querendo fazer. O Senhor está fazendo. Ela está abrindo a particularidade dela. E é o que essa geração que de pra cá, né, está querendo manipular princípios éticos, morais cristãos. Continua. Aí não está falando nem de placa de igreja. Vocês estão prestando atenção? Então, prestando atenção? É prática, é bíblica. Ela ia a Bíblia até o ponto que ela achava. E ela conseguia manipular. Que não está sendo, nos dias de hoje, que foi falado ontem na igreja, está sendo diferente, as pessoas usando plataformas, altares. Sabe Absalão? Absalão, sim. Ele, um dos filhos de Davi, Absalão, ele manipulou o povo para que o povo ficasse ao lado dele, contando a versão dele. Uau. Desonrando o pai, que era Davi, para que o povo ficasse condoído com a dor de Absalão. Ah, não, Absalão vai reinar melhor, Absalão. Então, o que eu fazia? Eu manipulava de tal forma que eu falava que todo mundo via a Cátia dando fruto lá fora. Ninguém conhecia a Cátia dentro de casa, só os meus pais. Então, as pessoas, nossa, a Cátia é uma bênção, porque assim, o que hoje eu sei? Não é porque você está sendo usado por Deus que você está agradando a Deus.
Por que que vai muitos pregadores, vai muitos ministros de louvor? Não, gente, não é porque somos usados no reino que estamos agradando a Deus. Deus usa por amor ao povo. Aleluia. Aleluia, Jesus. glória a Deus. Deus Glória me a Deus. usava por amor ao povo, mas eu Aleluia. estava indo para o inferno. Eu estava indo para o inferno. Aí eu ia para o céu e falava, mas Jesus, e eu pregava já na escola, eu estava na escola, falava, mas Jesus, eu prego tua palavra na escola. Olha, Jesus, quantas pessoas já ganhei para ti. Jesus ia falar, aparta de mim porque eu não te conheço. Uau. Que adianta você pregar lá fora, levar o meu amor lá fora, mas na sua casa, os teus pais terem se perdido porque você não levou o amor. Você não deu bom testemunho. Então eu manipulava do seguinte sentido. A minha mãe, por ela ser muito enérgica, né? Eu sou sanguínea e a minha mãe é colérica, de temperamentos. Então minha mãe é muito enérgica. Amém. E aí às vezes, né? Eu falava, não, eu vou pra igreja e tal. E eu vivi uma situação complicada, porque meu pai não era convertido, depois se converteu, se afastou, minha mãe estava afastada. E aí eu tinha voltado para Jesus e na minha cabeça, meus pais estão afastados, eles não querem. E teve uma questão espiritual, teve momentos que a minha mãe não queria que eu fosse para a igreja, teve alguns momentos que ela não entendia, porque quando eu me converti de verdade, eu estava com uma sede de Jesus, então teve momentos que eu estava orando na madrugada, e aí o Espírito usou minha mãe, começou a me esmurrar, batendo demais nas minhas costas para eu parar de orar, e eu não estava orando alto, eu estava em silêncio. Gente, a oração em silêncio faz efeito. Porque eu estava quietinho, orando em silêncio. Daqui a pouco, um espírito toma minha mãe na madrugada, ela estava afastada dos caminhos do Senhor, e começa a bater demais nas minhas costas. Segura aí parar de essa falar. primeira parte. Segura aí. Irmãos, parei aqui só um pouquinho para tomar uma água, porque você viu que é profundo, igreja. Cátia, eu peço só um pouquinho, questão da imagem aqui, ó, para a irmã Vera aparecer. Você vem um pouquinho mais para cá, porque a principal que parece que é a câmera aqui. A principal é tem tanto, eu não sei onde olhar. Tem o celular. Esquece meu celular. É ali, essa câmera. É ali, acho que é. Né? É a câmera mesmo. É a Sony. É as três. Ao vivo é assim mesmo. Agora pegou, ao vivo é assim. E paramos também para já prestigiar os nossos ouvintes. Amém. Irmã Vera, você lê e a gente já vai ver quem está acompanhando a gente. E vamos orar ouvindo. por eles no final. Exato. Amém. Daí já fica com esse gostinho da parte B aí. Oh, Amém, Irmão irmãos? Manassés, só me fala o horário que nós temos que entregar. isso é 11, importante. 15? Dá para Deus. Oh, Jesus. Não, 11, Não, mas 15. é bom ter um horário. Porque ela tem criança pequena. Oh, aleluia, umas 11h20. 11h20? Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã, está nos prestigiando, né, irmãos, assistindo o programa, de irmão Diácono Roberto Santos, da paz do Senhor. Pai Senhor, irmão de Amém, Roberto, Senhor abençoe aleluia. nosso irmão. Oh, Também está a nossa irmã Elisângela em Carapicuíba, o pastor Yuri Sakamoto, Glória a Deus. lá em Tóquio. Olha Em que Tóquio. bênção. Que bênção, meus irmãos. A paz do Senhor. Também a nossa irmã Laura Silva em Campinas, Pernambuco. campeão! Ei, glória a Deus. Beijo, a paz do Japão. Senhor. Deus Toque, abençoe beijo, a cada um paz, dos irmãos Senhor, que estão pastor. esta manhã assistindo o programa. Oh, Amém? glória, que bem. A nossa irmã Marlene em Jandira também está assistindo. A paz do Senhor, minha Pai, irmã, que o Senhor. Senhor abençoe em nome de Jesus. Aleluia. A irmã Thaís está Daí, qual? assistindo. A Pati? Pede. Pati, Pai do Senhor. Deus abençoe, Amém. minha Que Deus querida. abençoe. Aleluia. Irmã Célia, é isso? Isso, irmão Silas Silva. E a Josi. E Jacareí. Aleluia. Jacareí, Deus região lá do abençoe. Vale. O povo de Jacareí. O programa está uma bênção. Amém. Obrigado, Que Deus glória a Deus. abençoe em Obrigado nome pela de Jesus. honra da Jacareí. da Deus visita aí abençoe. na rádio, gente. Rádio Alvorada. Pastor Juarez em Mossoró. Mossoró.
Glória a Deus. Ele sempre participa. As Pastor últimas Juarez e quartas-feiras. Mossoró. Glória Que a Deus abençoe, pastor. meu irmão. Deus Muito continue obrigada. abençoando o senhor. Amém. E também, e aí ele mandando, está assistindo a rádio, glória a Deus por esse. Olha, irmãos, Deus está falando a cada canto deste mundo, né? Porque Aleluia. as ondas da rádio alcançam o mundo inteiro. Glória a Deus por isso. E a palavra está sendo levada a todos nessa manhã, em nome Amém. de Jesus. Chegou o Senhor também agora a abençoe. irmã Jerusa. Está em Garanhuns, Pernambuco. Oh, glória. Pai do Senhor, irmã pelo Jerusa. esposo. Vamos orar no final, irmãos, para vocês entenderem a dinâmica do Mulheres em Ação. No final a gente apresenta tudo em oração. Vai para o caderninho da irmã Eunice, ó, são 2 cadernos de oração. Ela tem tudo por data dos programas. A Rádio Alvorada, irmão Manassés, quantos anos? 30 anos ou mais? Programa, 30 anos ou mais? Mais de 30 anos e 30 anos, acho que de Mulheres em Ação também, né? Mulheres em Ação é novo. É novo? Mais do que uns 3 anos, mais ou menos. Mulheres em Ação, 3 anos. Ah, glória a Deus. Eu achei que era mais terceiro tempo. ano, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas olha, alcançando as nações. Glória a Deus. Aleluia. Tem aqui mais um. Aleluia. Irmãos que estão indo trabalhar, que estão precisando se desconectar, fiquem tranquilos que a gente vai estar orando, tá bom? Vai estar orando pelos pedidos de oração, as enfermidades, os milagres, os livramentos que Deus deu essa semana. Eu saindo de casa, cheguei até bem em cima do horário por conta disso, né? Fui pegar a irmã Caterine, viu, irmã Vera, irmão, dando a minha justificativa. Daí foram 2 testemunhos chegando ali, então tem sido alcançado vidas através da rádio, Aleluia. através do nosso andar com Deus. Nós somos espelho, nós somos a igreja que anda. Manassés é o meu testemunho, Anice é o meu testemunho, a Vera, o pastor Cícero, meu Deus, para mim é o testemunho vivo na terra, né? É os nossos exemplos, né? Então aí, irmãos, muito obrigado por estar nos acompanhando, por estar, que a rádio continue chegando. Compartilhe a rádio, Facebook, tanto na minha rede social da igreja, e falar da nossa igreja também. A gente sabe que a rádio é interdenominacional, né? Missões. Glória Né? a Deus. Inclusive tem trabalho para o pastor Diego e da irmã da missionária Luciana, que é uma bênção. Tem também da Brenda e o marido dela o Igor, que também está impactando por conta do testemunho deles, que é tão bom quanto o seu. É lindo, lindo, lindo. Cátia, você que está chegando agora, eu tenho partilhado, já vivi algumas experiências bem profundas desde a minha conversão. Porém, também nesses 4 anos de Jandira, que eu moro aqui, eu congrego aqui na primeira Assembleia em Jandira, eu tenho compartilhado verdadeiros milagres. O teu é mais um para crescimento Amém. da Glória a obra. Deus. Né? Então vamos para a segunda parte e fiquem, irmãos, tranquilos que vai para o caderno de oração. A gente tem uma equipe de intercessão que a gente tem visto milagres. E olha, a obediência gera milagre. Fica aí com a segunda parte da Cátia. Glória a Amém. Deus. Ela falou tudo. E, na verdade, se eu pudesse colocar um tema no episódio aqui da rádio, é a obediência gera milagre. Porque esse é o desfecho. Porque, gente, calma, estou agora contando uma parte que está triste, né? Aqui está a Caterine rebelde, desobediente, hipócrita. Mas, no final, a obediência gerou milagre. Amém. Então, Glória a assim, Deus. aqui estou eu, né, em um contexto familiar, que os pais estão afastados de Jesus, a Cátia dando mau testemunho em casa, e por essa situação, nem meu pai nem minha mãe querendo ir, né, na igreja comigo pelo mau testemunho. Falei também que eu manipulava, né,
contava só a minha versão, então falava para os pastores, eles não estão me deixando servir ao Senhor, não me deixando servir ao Senhor, eles são assim, e aí eu manipulava, eu não falava que eu não ajudava em casa, eu não falava que eu deixava minha mãe sobrecarregada, eu era uma filha egoísta, minha mãe fazia tudo sozinha e eu ficava só no computador. Fui também atraída por aquilo que hoje os jovens estão sendo atraídos, o qual eu chamo de vício digital. Na minha adolescência, uma das coisas que gerava em mim uma agressividade, porque antes de ter o episódio da agressão física, quando eu era nova, começou os episódios de agressão verbal. E eu falo, toma muito cuidado, você que tem filhos, principalmente na infância e na adolescência, traga a cultura da moderação dentro de casa. Porque o celular, iPad, computador, tudo que dá acesso digital é um perigo se os pais não ensinarem o princípio que está na Bíblia, espírito de moderação. Teve uma vez que eu comecei a jogar um joguinho, na época era The Sims no computador. The Sims. The Sims, que eu até hoje gosto, só não jogo porque eu não tenho tempo, senão quando meu filho ficar adolescente eu vou brincar com ele, mas com moderação. Teve um dia que eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar de manhã, eu passei 2 dias na tela do computador, jogando, sem dormir, sem usar o banheiro, sem tomar água. Uau! Eu fiquei quase 48 horas, 24 horas, agora eu passei 2 dias jogando sem parar, sem escolher. Você tinha quantos anos nessa época? Eu não namorava ainda, então acho que eu tinha uns 17, 16, antes dos 18, né? Aquela fase da adolescência que é muito acesso digital e o adolescente não sabe filtrar. Eu passei, né, em torno de mais ou menos de 24 a 48 horas jogando. Quando eu saí da tela, que aí começou a apertar muito a minha barriga de fazer xixi, eu saí da tela, eu caí. Por quê? Assim. Muitas horas sem comer, muitas horas sem dormir, e eu fiquei uma máquina, né? Porque você não comeu, não dormiu, não comeu. Eu caí com tudo, quase desmaiando. E aí me deu uma pressão na cabeça, eu falei, meu Deus do céu. E aí... Pera lá, essa hora você não vê seu pai e mãe bem. Então, meu pai deixava eu jogar, a negligência de um pai. E a minha mãe, na época, estava trabalhando bastante cansada, então eles não viram que eu passei a madrugada jogando. Ah, entendi. Eles acharam, eu estava trancada no meu quarto, eles Olha acharam que eu tinha jogado, exemplo, até 10 horas da noite. E tinha ido E fui dormir como eu sempre fazia. Por isso, toma muito cuidado. Quando tem filho adolescente, a gente que é mãe, a gente perde sono quando o filho é bebê, que a gente mal dorme, e quando é adolescente também perde sono. Porque às vezes é bom você acordar de madrugada, orar pelos da sua casa e dar uma olhadinha lá no quarto do filho, sabe quem tá dormindo? Porque eles não sabiam que eu tinha virado a Cátia, madrugada. pera lá, segura aí mais um pouquinho, só pra gente ficar nesse tema. Tá. Vere como vó. A preocupação é a mesma. Isso. A preocupação é a mesma. Como vó. Como vó, tenho preocupação hoje com meus netos. Nos meus filhos já não foi tanto, porque a tecnologia não era tão avançada. Sim. Né? Meu filho sempre gostou de jogo, mas não assim para passar a noite. Hoje tem que ter controle dos netos. E Se deixar, eles ficam realmente. E lá, assim, você intercede, fica na intercessão Na intercessão vou lá também e chamo Entendi. atenção. Toma atitude, né? Tem Porque que ter atitude, não é só oração, e- tem que exercer a autoridade espiritual. Exatamente. Porque eu ainda não, meus filhos estão casando agora, eu não tenho experiência de avó. Daí, assim, até onde a avó entra. E foi tão bom que Porque você daí, falou, porque tem às muitas vezes tira vós que são... também a autoridade da mãe. Sim, e tem muitas vós que às vezes pelo cansaço físico recebe a criança da mãe, né? Vou cuidar do meu neto, vai fazer as coisas de casa, deixa o neto o dia inteiro na televisão, no celular, no jogo, é um perigo. Faz toda Porque um parênteses, Débora, não é pecado jogar. Joguei não é pecado. O erro está no excesso. Tudo em excesso. Não é pecado, por exemplo, numa rede social, você vê vídeos no TikTok. Não, o erro está. O tipo de conteúdo que você assistir, se é um conteúdo que fere o Espírito Santo, e o tempo. Porque o excesso vai cansar tanto a sua mente que depois
Que engraçado, né? A gente consegue ficar 1 hora vendo vídeos nas redes sociais, mas não consegue passar 1 hora na palavra. Por que será? Porque nós escolhemos a boa parte, que é ser a palavra, dedicamos para o acesso digital. Então aquilo começa a se tornar um ídolo. O que a Bíblia fala sobre ídolo do lar, né? O que eu vejo hoje um ídolo do lar? Muitas vezes é o acesso digital. Que às vezes não é você está sendo moderada, mas o seu filho, ele, por não saber do perigo do acesso digital, se você como mãe não trazer ele ao entendimento da palavra, aquilo começa a se tornar um ídolo. Por isso que hoje tem muitos adolescentes que não querem mais estudar. Não, o que eu quero ser? Eu quero ser um influencer digital. Não, eu quero ser um youtuber. Não, eu quero ser um tiktoker. Por quê? Porque vê apenas o lado bom, né? E não vê aquilo que está por trás. Que está por trás. Então, assim, desde o meu filho tem 3 anos, o primeiro acesso digital que eu coloco para ele, depois que a gente ora, né, ele lê a Bíblia, é o 3 palavrinhas. Ou é um outro, louvor infantil. Mas meu filho gosta já pequenininho, já gosta de ver vídeo de jogo. Não tem problema. Meu marido, ele é... Exatamente. Meu marido tem um site de jogos. Meu marido é um gamer. E Deus falou, vou usar teu marido para ganhar os gamers para Jesus. Eu, aleluia! E ele é usado para falar de Jesus para os gamers. Porque ele tá lá, mas ele não é um viciado. Meu marido, por exemplo, ele tem, qual que é o dia que eu vou jogar na semana com os meus amigos? É um dia da semana. Então ele reúne com os amigos online e lá tem um momento de descontração. Né? Olha lá. Mas olha a moderação. Olha a moderação. Então o que eu falo, não é pecado jogar, não é pecado você estar na rede social. O pecado é o excesso. Só tem um homem também. O meu Daniel, a gente está trabalhando isso, mas ele tem amizades sadias, até online, ele tem casamento, já sabe, acabou. Mas ele ainda está trabalhando isso, né? Mas o meu Gabriel mais velho gosta de futebol, como ele também já. Daí eles juntam alguns amigos da igreja, jogam online também, por um período para ter esse descompressão. É moderado. Não tá assim, sim, né? Mas como de 14 eu cortei. Porque eu não soube trabalhar a moderação. Né? Eu comecei a dar uma liberdade e não soube. Isso é querer subir na E por que eu tô falando isso? Porque essa falta de moderação de acesso digital, quando eu era criança e adolescente, sim, muitas vezes gerou em mim a falta de paciência, claro, a impaciência e a agressividade. Tela. Então, assim, é comprovado cientificamente. Isso. Tem crianças, eu fui numa palestra recentemente da Brim, tem crianças que elas não são autistas. Elas não são. Exatamente. Mas o que acontece? O acesso digital exagerado gera comportamentos de autismo. Quem falou isso foi a Super Nani. Ela falou assim, tem muitos pais que, infelizmente, pelo comportamento, a criança não é autista, mas ela começa a desenvolver autismo por causa do comportamento. De quê? De não lidar com a desobediência e também não moderar os acessos, né? E aí, por que eu tô falando disso? Olha, então de Deus, Espírito Santo, igreja, aleluia, glória a Deus. Povo de Deus, ouvintes, é tão de Deus essa conversa, porque no nosso Desperta Jovem, Café da Manhã com Deus Desperta, Núbia e Fernando Levinetti. Desperta Jovem, nosso Desperta Jovem, colocou a nossa querida psicóloga cristã, fazendo pós, o querido Fernando Levinetti, missionários, pastores, uma bênção. Estão agora na nossa igreja, eu tive a honra também de conhecê-los melhor, já jantaram em casa, só falta isso aqui, né? Também. Estou brincando. Ela vai, Deus vai preparar. Porque o que acontece foi justamente, é só um adendo, foi falado na reunião Desperta Jovens sobre voltar à era analógica. Países de primeiro mundo estão já voltando à era analogia, tirando o digital, voltando para o cronos, usando o Kairos, eu tenho o cronometrar, não digitalizar.
Porque exatamente o que ela falou, nem todos são autistas. É o ó. Porque até nós E acaba estamos tendo um vendo vídeo regresso lá, mental, porque você está tão presa à tecnologia, Você e aí não vai você ver deixa nem de o seu viver ali. o real. Eu vi uma cena me falaram, um bebezinho, bebê, com meses, dormindo, tendo, né, um ataque de sonambulismo assim, ó, passando o dedinho na tela. Meu Deus, eu vi isso. Você viu? Eu vi. Agora, onde estão os pais? Porque, calma aí, a criança, sabe que ela é culpada? Ela sabe onde estão os pais. Então, os pais têm que se posicionar, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Sim. São dias maus. Irmãos. Gente, assim como aqui estão irmãos usando a tecnologia para proclamar o reino, existem pessoas usando a tecnologia já intencional. Intencional. Meu Deus. Eu não vou dar nomes aqui, mas eu vi uma vez um influencer no TikTok, eu não lembro o nome, se eu também tivesse o nome, eu também falaria. Meu coração naquele dia, eu falei, tem que falar pelas crianças. Ele usando um personagem infantil, falando com as crianças e já trazendo já o homossexualismo para as crianças. Meu pai. E falando que nós, cristãos, somos os inimigos. Mas ele não usa nem o nome cristão, nem o homossexualismo. Usa o quê? Personagens infantis e falando, ó, aqueles que são da existência tal, da... Então, você vê, ele é muito... O diabo é astuto. Eu falo, aqui tem psicologia, o cara tá arquitetando. E criança é pura, ingênua, vai. E daqui a pouco não sabe porque a criança começa a ficar rebelde, começa a ter ataque de terror noturno. Porque tem crianças que do nada da madrugada acordam chorando. Crianças são sensíveis. Eu tive sensibilidade quando meu pai não conheceu o Senhor. Meu pai tinha vídeos, né, malignos, assim. Enfim, vídeos de pornografia. Ele não era convertido, né? Meu pai, ele era mundano Veio mesmo. no processo. Mundano, na época ele era mundano, era do mundo. Meu pai era do mundo. E aí tinha vídeos, né, de pornografia lá num armário. Eu não sabia. Só que minha mãe fala assim, eu lembro dessa história, como fosse ontem. Falou, filha, um dia você estava na sala e você viu algo e você pegou uma faca. Eu era criança, eu peguei achando que demônio você esboçava com a faca. Aí eu ficava assim, e eu fiquei na frente daquele armarinho marrom, bem antigo, armarinho marrom, eu ficava assim com a faca, sai desse lugar. E minha mãe nunca contou que meu pai tinha vídeos cassetes lá de VHS. Conteúdo adulto. Sim. Nunca, minha mãe me contou. Nunca eu vi. Nunca eu vi, não deu agora o meme. Mas eu lembro que eu peguei a faca e eu ficava assim, sai desse lugar, esse lugar não é seu, larga meu pai. Minha mãe ficou impressionada. Minha mãe, meu Deus, olha como a criança vê. E eu tinha raio-x, claro que eu não tinha. Mas a criança sente, eu sentia que havia alguma coisa espiritual naquele armário. Um belo dia, eu era também criança, via aberta e eu vi as fitas. Aí Deus já começou a me usar. Falar, pai, isso não é de Deus. Criança, isso não é de Deus. Única, já sabe. E às vezes meu pai talvez nem assistia, talvez ganhava de amigo e guardava. Às vezes você ganha um presente, você nem vê. Mas você fica guardando, eu vou guardar porque é de amigo. Mas aquilo é algo consagrado. Sim. É algo consagrado. E graças a Deus, hoje meu pai é um servo do Senhor, hoje um homem de Deus. Amém. Um homem de Deus, assim, um homem de Deus, sabe? Um homem de Deus. Mas no passado, quando ele era do mundo... Kátia, então, continua a tua virada de chave. A virada de chave... da obediência. Exatamente. Por favor. A virada de chave foi... Aquela criança que agredia a mãe e o pai verbalmente, por conta dos acessos digitais, tirava minha paciência, eu ficava agressiva. A manipulação com relação à igreja, eu não contava quem era a Caterina em casa, né? A mudança de chave foi... Essa rebeldia foi até os meus 22 anos. Uau. Por quê? A rebeldia, eu não tinha agredido a minha mãe naquela época, tá? Eu só afrontava, eu respondia. Verbalmente. Eu não agredia. E eu nunca fui de agredir minha mãe. Foi só uma vez, que foi justamente o dia que o Senhor foi o ponto final e libertou. Porque, lembra que eu falei daquela tia? Sim. Que ela disse que não ia ter, que não ia ter filho com meu pai? Sim. Ela fez obras de macumbaria. Meu Deus. Ela tentou, ela falou assim, quando eu nasci, quanto que você quer por essa criança?
Meu Deus. Ela morava na Avenida Paulista, ela tinha muito poder aquisitivo, tal. E ela falou, quanto... E minha mãe pensou nessa cidade. Vende essa criança, quanto que você quer por essa criança? Minha tia mexia com budismo, com Ela um monte de irmã coisa. do pai? Hã? Irmã do pai. Não, é tia do meu pai. Tia do pai. Ah, E eu era a quarta... eles que eram sírios? Isso, Entendi. libaneses e tal. E eu era a quarta geração. Aham. Então, era meio que assim, nasceu, então vamos fazer a maldição hereditária, entendeu? Então, assim, desde quando eu nasci, ela, então não era pra ter nasceu, então fala quanto você quer. Minha mãe, não tá à venda. Jamais eu vou vender minha filha. Sim. Aí, por que eu tô falando essa história que faz muita importância? Ela fez obras, né, malignas, pra colocar eu contra minha mãe, Débora. Sim. Então, o que acontecia? Eu e minha mãe, quando eu era pequena e adolescente, a gente nunca se dava. Uma tia chegava em mim, outra tia, irmã dela, falava, eu não entendo por que a mãe e a filha, é uma mesa, vira discussão. É um assunto, o que você acha desse batom? Tudo era briga, tudo. Meu Deus. Minha mãe não tinha sabedoria para lidar com a filha dela, e eu também. Minha mãe já me trancou em casa um dia, para eu não ir num evento cristão na época. Por mais que eu era rebelde, era melhor a filha estar indo para a igreja do que não ir. Entendi. Só que a minha mãe estava afastada, então uma vez a minha mãe me trancou e ela não sabia lidar. E ela era uma mãe super protetora. Esse é o perigo de mães serem super protetores. Também. Porque quando você é super protetora, o que o filho quer fazer? Vaza. Hispana. E eu fiz isso. Eu Na minha saí. linguagem, Aí foi que eu te hispana. falei por telefone. Eu fugi da minha casa. Sim. Eu dei um sumiço. Eu tava mais ou menos 20 com uns 20 e poucos anos. Não, acho que tava com 19. Aleluia. Eu dei um sumiço. Não sei se você tem um filho que saiu da sua casa. Eu quero te falar que o Senhor pode transformar ele. Porque eu sou testemunho que Jesus muda. Sim. Porque hoje eu sou apaixonada pela minha mãe. Aleluia. E foi lindo o que o Senhor fez. Porque assim, eu dei um sumiço, eu não dei meu paradeiro, filha única tal, minha mãe ficou desesperada. Desesperada. Sumi 3 dias de casa. E aí o que aconteceu? Voltei e tal. Eu era tão rebelde que na época da faculdade, eu estudava, né, estava na faculdade, eu abandonei a faculdade no 5º ano. Faltando 6 meses para me formar. Não, assim. Tão ruim que eu era, tão rebelde que eu falava, eu não quero essa profissão, ela me obrigou a estudar isso. Aí eu tava namorando, né, um adolescente na época, também que era da igreja. Graças ao Senhor, o Senhor me preservou, casei virgem, por Glória a milagre. Deus, glória a Deus. Mas quando eu morei fora, eu não morei com ele. Foca lá. É. Foca na santidade. Olha aqui. Casei virgem para honra e glória do Senhor Jesus, mas namorando uma pessoa, aí você começa a cada vez mais virar a cabeça. Aí vou chegar agora no finalzinho da rebeldia para entrar onde o Senhor fez o milagre. Então tava eu no 6º mês de faculdade, eu falei, quer saber, eu vou abandonar essa faculdade, não quero fazer, e eu fiz de pirraça para ferir o coração da minha mãe. Da mãe, sim, rebelde, sim. Para ferir o coração dela, ela quer que eu seja isso de profissão, então vou abrir mão, não você. E aí eu fui fazendo essa rebeldia, aí eu saí de casa, depois fui morar sozinha. Aí quando eu fui morar sozinha, não fui morar com esse namorado, fui morar sozinha mesmo, eu me vi numa casa com apenas um colchão, sem lençol e sem nada. Porque não tem a bênção de Deus. Claro. Onde tem rebeldia. Quando você desobedece, os pais não têm a bênção de Deus. Eu vi a minha vida virando um nó. E quando eu saí de casa, eu até visitava às vezes a minha mãe e o meu pai. Só que meu pai, né, filha, eu tô aqui com você, precisa de alguma coisa. Minha mãe tava com aquele coração, né? E a gente se bicava, falava, oi mãe, tudo bem? Oi, mas era aquela coisa dura, sabe? E minha mãe teve depressão, eu também fiquei mal e tal. Só que lembra que eu falei? Era alguma coisa que havia que não deixava mãe e filha se unir. Algo que foi feito no espiritual, que eu te falei da minha tia. Foi feito obras malignas para quebrar o elo. Não é contra carnes. Às vezes, o que não deixa o coração do seu filho unir ao teu coração, não é nem algo normal, pode ser algo espiritual. Pode ser algo espiritual, que foi o meu caso. Bom, terminando essa parte agora para chegar no desfecho. Eu me vi naquela cena de miséria. Depois o meu namorado, que chegou a ser noivo, não é meu tal esposo não, foi um outro. Ele terminou comigo.
o bispo da igreja teve um sonho, falou, eu vi vocês indo um para cada lado. E aí ele terminou comigo. Aí eu me vi sem noivo, sem nada. Aí eu falei, igual filho pródigo, vou voltar para casa dos meus pais. E aí eu voltei com o rabinho entre as pernas. Quando eu voltei, só para falar para vocês, né? Antes de eu ter saído da minha casa, ter fugido quando eu era adolescente, o que me levou a fugir foi esse episódio. Que a minha mãe, a gente novamente agredindo verbalmente, ela me xingando, eu xingando. Minha mãe falou que era um aborto mal feito. E nossa, era assim, uma casa endemoniada. Era assim, uma ferindo a outra, ninguém teve sabedoria. Aí a gente, infelizmente, né, uma partiu pra cima da outra e coisa maligna, rolando no chão, sabe? Puxando o cabelo da outra, foi muito triste. Parecia rivais de colégio brigando por namorado. Meu Deus. Muito triste. Quando chegou nessa cena, graças a Deus foi uma só. Lembra que eu falei da maldição hereditária? Que eu venho de linhagem que filhos agrediam os pais? Olha como chegou em mim. Aí eu falei, não tenho mais como conviver com ela, vou morar fora. E na época foi tão sério que até os meus pastores, como eu já tinha mais que 18 anos, falou, é melhor. Porque nem sua mãe tá bem e nem você. Então, ainda que eu estava melhorando, a minha mãe não estava bem. Então, eu tive até um conselho, por ser melhor para vocês, pode morar. Só que eu tive essa cobertura espiritual porque minha mãe estava totalmente fora dela e eu fora de mim. E Kátia, um paralelo, não é difícil, não é diferente, viu, Manassés? A mãe tem que ter muita sabedoria. Tá muitos lares assim hoje, porque tem vindo uma geração que já não é a sua, de uma ética, uma moral, tá vindo os pais já despreparados de berço, que teve essa guerra espiritual, mas não teve a sabedoria de os avós, no caso, enfim, da geração, preparar essa ética moral, que é o cenário que a gente está, que o príncipe desse mundo tem se levantado. Presta atenção. Agora, gente. olha que interessante. Olha lá, é a rebeldia. Sim, agora olha que interessante. Rebeldia e olha desobediência como, desde o Éden. Exatamente. Olha como Jesus entrou. Satanás está derrotado. E olha, o que eu vou te falar agora é o desfecho da história. Por que eu contei toda essa história? Uma vez o senhor falou pra mim, conte, porque não é todo mundo que teria coragem. Eu tô contando aquilo que foi as minhas feridas, os meus pecados. Mas por que eu tô te falando disso? Onde foi que Jesus entrou em um relacionamento de uma mãe e uma filha, um relacionamento ferido, magoado, não tinha perdão, uma não amava mais a outra. Um dia eu olhei no olho pra mim e falei, mãe, eu te odeio, tá? Onde que entrou? Quando a minha mãe usou de sabedoria e falou assim, eu não vou mais falar nada, eu vou fechar minha boca, agora eu vou usar o joelho. A tua mãe. Quando porque como eu era duas pessoas com gênio forte, ela falava, eu falava, uma falava em cima da outra. Sim. Não adianta, porque assim, queridos, não é você que vai convencer essa pessoa que mora na sua casa. O único que tem o poder do convencimento é o Espírito Santo. Amém. Enquanto a minha mãe estava usando de força, vou trancar a Caterina em casa, vou privá-la das amizades, vou tirar a internet, vou bater, dava mais vontade de eu me rebelar contra ela. Às vezes a vara que você tem que usar, se a física não tá dando certo, é usar a palavra. A oração. Porque quando a minha mãe tomou a decisão, quer saber, minha filha agora tá morando fora de casa, contra a minha vontade, saiu debaixo não teve minha bênção e tal, vou começar a orar. Irmã, quando a minha mãe fechou, assim, ela decidiu se calar, não mais brigar, não mais afrontar, não mais me criticar, não mais me julgar, mas orar. Aí foi quando o Senhor começou a trabalhar. O pastor na época sonhou que eu e meu noivo tinha separado, porque uma das coisas que fazia a gente brigar era um relacionamento, que ela não aprovava, mesmo na igreja. Ele viu se separando, eu que comecei a perder dinheiro, perder clientes e tal, eu que me vi naquela situação. Então foi a oração dela que me convenceu através do Espírito Santo a voltar para casa. E aqui eu termino meu testemunho. Quando eu volto para minha casa como um filho pródigo, eu bato na porta, literalmente como um cachorrinho de barco com o rabo entre as pernas, assim. Eu só cheguei e falei, mãe, eu olhei no olho dela e falei, mãe, me perdoa
por tudo o que eu te fiz, tudo o que eu falei. Mãe, me perdoa, eu estou arrependida. E o Senhor viu que era sincero. O Senhor viu que era sincero. Sabe o que a minha mãe fez? A minha mãe podia muito bem agora alimentar o orgulho e falar: tá vendo? Eu não falei que você ia voltar? Tá vendo? Eu não falei que você ia quebrar a cara? Sabedoria. Ela quebrou o orgulho também. Sabe o que a minha mãe fez? Porque ela era orgulhosa também. Era filha e mãe orgulhosa. Ela falou, olhando no meu olho, e falou: filha, me perdoa também. Porque a mãe também te feriu. Me perdoa também, porque eu não entendi, né, o seu tempo, eu não entendia você, me perdoa. Então foi mãe e filha quebrando o orgulho. As duas quebraram o espelho do orgulho. As duas pediram perdão uma pela outra. Aqui eu termino. A gente se abraça naquele corredor do nosso apartamento, se abraça chorando, pedindo perdão. Irmã, depois que eu liberei perdão pra minha mãe das coisas que ela me falou, que me feriu, depois que eu me arrependi, depois que comecei a obedecer a minha mãe, tudo é obediência, aí o milagre começou a acontecer. A faculdade, que eu tinha saído no 6º mês, ficou 6 mil de dívida. Era direito, era o sonho da minha mãe, fazer direito. 6 mil de dívida, não tinha condição. Aí uma tia que nem conhecia o Senhor, eu vou emprestar o dinheiro para a Caterine voltar a estudar. Paga que eu vou pagar para ela voltar a estudar. Voltei a estudar. Aí começou o processo. Concluí. Primeiro milagre. Terminei a faculdade. Aí depois tinha a OAB. Aí eu falei: meu Deus, o Senhor me deu graça. Passei de primeira para honra e glória do Senhor. Aleluia. Para honra e glória do Senhor. Não, mas eu falo que é para honra e glória do Senhor. Porque só fazendo, me dá 2 minutos, irmão. 2 minutos. Eu tive uma crise de ansiedade no meio do banho, um dia antes da prova. Eu tive uma crise. Um apagão, uma crise, chorando. Eu falei: não, Senhor, não vou fazer a prova. Não, Senhor, não vou fazer a prova, não vou fazer a prova. O Senhor falou: sabe por que você está tendo essa crise de ansiedade, Caterine? Porque eu vou te honrar tanto. Eu vou te honrar tanto nessa prova, que é para você reconhecer que você não passou na prova porque estudou muito, por causa do seu mérito, por causa da sua capacidade. Você vai reconhecer que fui eu. Aleluia. Por isso que eu passei essa crise emocional quando eu estava no banho. Fiz a prova, tal, glória a Deus, passei na primeira fase, a segunda. Eu vou contar que é para glorificar o nome dele. Aleluia. Porque não era eu. Glória. Quando o meu chefe lá do escritório, porque é uma humilhação essa prova. Quem passa e quem não passa é exposto. O pessoal fica: e aí, vamos ver quem passou. Para a glória do Senhor Jesus, porque Ele é digno. O Senhor me deu 9,5 na OAB. 9,5. Meu Deus. Não é eu, foi o Senhor. Quando começou: nossa, Caterine, a maior nota dos advogados tal. Aí começou tal, eu falei: glória a Deus, na hora. Eu lembrei do que o Senhor tinha falado, né? O meu chefe me elogiando, tal. Eu falei: glória a Deus, foi o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não teria capacidade emocional de fazer prova. Se não fosse o Senhor, eu não teria estudado. Então, a obediência gera milagres. Aí, quando a minha tia, ela viu que ela nem sabia a nota. Ela nem sabia a nota, ela só sabe que eu tinha passado. Ela ligou e falou assim: fala pra Caterine que os 6 mil reais tá pago. Não precisa me devolver um centavo. Aí quer mais um milagre? A minha mãe falou: filha, agora que você está obediente, agora porque você agora aprendeu o princípio de honrar pai e mãe, agora vai vir o teu marido. Porque aquele não era seu marido. Seu marido é assim assado. Toda a característica, o estereótipo do meu esposo. Meu esposo é alto, tal, olhos claros, tal. Toda a característica física, minha mãe profetizou. Conheci o meu esposo. Conheci meu esposo, passei na faculdade, tirei a OAB, depois fui depois efetivada no trabalho, depois começou a prosperar. Então, a minha vida, a mudança de chave foi quando eu quebrei o orgulho do meu coração. Porque tem gente que tá ruim e não quebra o orgulho. E dentro da igreja. Eu pedi perdão pra minha mãe.
Viu? Eu pedi perdão para minha mãe e liberei perdão. Aleluia. E eu decidi realmente agora dar bom testemunho em casa. Eu falei, não quero ser só uma bênção lá fora. Agora eu quero ser uma Meu bênção em lar. casa. Sabe quem hoje é a minha maior amiga de oração? Minha mãe. Aleluia. A minha mãe, eu falei pra minha mãe, mas tem que escrever um livro chamado assim, de inimigas para verdadeiras amigas. A história de uma mãe e uma filha que quase se mataram. Meu Deus. Porque a gente quase se matou. E um dia Deus começou a trazer mais adolescentes de mim. E o Senhor falou, começa a falar o que eu fiz na sua vida. Aleluia. Começa a falar para os jovens, para os adolescentes, não desobedecerem os seus pais, não desonrarem os pais, porque eu sou prova viva. Se você desobedece a tua mãe, se você desonra a tua mãe, a tua vida fica um nó. Talvez a sua vida não vai para frente, porque lá no passado você falou algo para a sua mãe. O Senhor está me falando agora, eu vou entregar. Amém. O Senhor está me falando agora. Talvez você falou algo para o seu pai, algo para sua mãe lá atrás, e até hoje você não pediu perdão. Teu pai e tua mãe sentam na mesa, eles até esqueceram, mas o que você falou ficou no mundo espiritual. O Senhor está te falando, peça perdão para o teu pai. Depois que terminar agora esse episódio, pega o telefone, liga pro teu pai, pra tua mãe e fala, pai, mãe, me perdoa por aquilo que eu fiz, por tudo aquilo que eu fiz. Você vai ver, você vai dar testemunho nessa rádio, a tua vida vai destravar. Porque a minha vida destravou. O milagre foi gerado depois que eu entendi o princípio da obediência. Hoje a minha mãe é minha intercessora. Aleluia. A minha mãe é capelã, serva do Senhor. Glória a minha mãe, quando eu vou ministrar nas igrejas, a minha mãe vai comigo intercedendo. Hoje a minha mãe é minha melhor amiga. Eu falo, eu tenho muitas amigas, mas a minha melhor amiga é minha mãe. Aleluia. Os joelhos dela me conectou ao Senhor. E hoje tá as duas de joelhos. Então, não desista dos seus filhos. Joelhos, eles falam muito mais do que palavras de boca. Não desista dos seus filhos. É isso. Amém. Amém. É isso. Aleluias. Glória a Deus. Glórias, glórias, Aleluia. glória a Deus. Obrigado, palavras. Kátia, por abrir, por ser tão transparente nessa era de muitas máscaras, né? Máscaras até na internet, né? Os filtros, né? A gente coloca o filtro para não mostrar como somos. Ninguém quer mostrar as feridas, né? Ninguém Mas quer quando você mostra as cicatriz, feridas, amada. é onde nasce a cura das outras pessoas. Exato. As nossas feridas servem para curar outras pessoas. Se a gente Exatamente, guarda as feridas, como vai levar a cura para outras pessoas? Temos que expor as feridas. Transparência. Transparência nos altares. Transparência perante Deus. Transparência no seu lar. Porque daí você é reflexo disso. Entendeu? Eu costumo dizer na minha casa que a maior pregação da vida do cristão é a nossa vida. Você não precisa falar. Você tem que ser. Palavras são vãs, mas você tem que ser. Eu falo para os meus filhos, sigam o meu exemplo. Quando vocês me veem fazer algo fora, me corrige. eu permito que vocês façam, porque eu faço, eu não tenho moral para falar. Mas você tem que seguir o meu exemplo. Você já virou praticar algo desta maneira? Não. Então, eu não admito, porque vocês têm que seguir o exemplo, o de bom. Porque aí vocês vão ver. Mas o princípio da sabedoria é o quê? A obediência. Exato. Aquele que não obedece, ele não vai a lugar nenhum. Eu criei 3 filhos e um que não era meu filho, mas é mais que filho, né? Sim. Aquele que você pega e cria, acho que se torna mais, porque o cuidado é maior, né? Então, eu tenho, graças a Deus, criei os meus 4 filhos. Estão tudo criado, cada um já cuida da própria vida. Mas o cuidado é o mesmo, a preocupação é a mesma. E hoje eu tenho meus netos. Oh. Glória a Deus, né? Por isso, Amém. mas que o Senhor venha nessa manhã, essa palavra que foi falada, esse testemunho, que Deus vem fazer a obra em muitos lares que estão desta maneira. Estão vivendo desta maneira, irmãos. Aleluia. Mas que o que eu peço para os pais, seja o exemplo para os seus filhos. Maior ensinamento de um pai para um filho é o exemplo dele.
Eu costumo dizer, mas que antigamente os pais tinham a mania de dizer: faça o que eu te mando e não faça o que eu faço. Aquele ditado Antigamente, popular, né? o ditado popular Faço era o que esse. eu Eu lembro falo, dos mas não meus- faz o que eu faço. Faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Eu já digo o contrário. Nós temos que ser o exemplo para poder os outros seguir. Que o Senhor venha continuar te abençoando. E que você venha contar sempre esse testemunho. Porque muitos lares estão vivendo desta maneira. Vera, Destruído. compartilha o vídeo, vai estar salvo, Manassés, eu vou salvar a live, enfim. Compartilha na tua rede social, no teu grupo familiar. Compartilha na tua rede social, no teu grupo familiar. Eu vou compartilhar, você, meus amados ouvintes, e os internautas aí conosco, quem entrou, a paz do Senhor, sejam abraçados, sejam... Sente o calor do Espírito Santo, permita, irmãos, como é difícil a gente se permitir ser moldado pelo Senhor. Mas é necessário. É necessário. Olha, uma mulher experiente, olha o outro, é necessário. Quando a gente se permite, na mais tenridade, fica-se longanimidade, benignidade, o fruto do Espírito, o fruto, que é o fruto e os gomos, bondade, benignidade, vai te acompanhar. Daí a raiz, onde tiver que aparar, vai aparar, que foi o que aconteceu. Como acontece na minha geração também, e na minha casa. E a principal, que é a raiz de Jessé, veio Davi, da geração de Jesus. Chega em Jesus. A gente enxerta Jesus nessa raiz, esse óleo por esse sangue vertido. Aleluia! Aleluia! Cordeiro imaculado, que eu falei pro meu marido ontem, que eu e você estão fazendo, sendo que o Senhor em 3 anos, os nossos Salvador, que estão querendo calar a nossa voz na nossa geração, na tua geração, digitalmente. Leis estão sendo levantadas no mundo para calar nossa voz. O nosso país é livre. O nosso país vai continuar sendo livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, clamar pela nossa nação, pela essa arquitetura toda que está sendo armado, mas um povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu o levantarei e sararei. Ele sarou a casa dela, ele sarou a casa da aleluia, xerecanta lá, e Juliana lá, sara minha terra, sara a geração, não há geração. Aquele eu tinha uma avó que dobrava os joelhos, eu tinha, e o Senhor recolheu. Eu tinha uma avó que dobrava os joelhos pela geração dos filhos dela, com certeza teve uma geração que ela chega aqui forte, apesar dos apesares, forte. Teve uma geração do Manassés, da Eunice, aleluia. E às vezes os medos, os terrores que querem colocar, Caterine, não permita no seu lar. Quando algo começa, se o marido está dormindo, vai você orar. Começa a guerrear, coloca a mão mesmo, unge os umbrais da tua casa, da tua empresa. Seja uma voz que seja contra as vozes que querem calar a nossa voz. Amém. Aleluia, como é forte a presença dessa manhã de Deus aqui, amados. O irmão José Batista, paz do Senhor, irmão José Batista Xavier. Muito obrigado pela tua Glória a Deus. Por ter entrado em nossas redes aí e está ouvindo. Compartilhe, viu, irmão José Batista Xavier? A jovem Yasmin está em Cuba. Oi, Yasmin, um beijo através desse programa. Em Cuba? Ação, Mulheres em Ação, aceitou Jesus.
Aleluia! Aceitou não sei- Jesus? Aceitou Jesus e a colega dela também de trabalho. Três colegas através dela aceitou Jesus em Cuba. Glória a Deus! Aleluia! Que Deus Orem continue por usando. nós. Ela está pedindo, ora pelo povo em Cuba. Gente, isso aqui é nações. Glória a Deus. Por isso que eu falo, é nações. Glória a A irmã Ostília está em Belém do Pará. Beijo. Glória a Deus, Pro- aleluia. Nossos para Belém. Que está uma bênção o produto. O programa. Aleluia, o programa, o produto. Comercial que tá vindo aqui, ó. Ajude a rádio. Aleluia. Obrigado, irmã. Obrigado. Glória a A Deus. gente sempre tá orando, ó, o caderninho verde já tá todo aqui, que tem as irmãs da intercessão, que a gente tem uma equipe de intercessores. E já temos mais a Vera, mais o povo da sede aqui, mais o povo das congregações, que é o povo que a gente vê milagre acontecer. Pois conto os meus particular que aconteceu através desses 4 anos que estamos congregando aqui na primeira Assembleia de Deus em Jandira. O Ilhavadel 310, centro de Jandira, primeira Assembleia de Deus em Jandira, amém? Tem aí nas redes sociais. Eu me chamo Eduarda Silva, moro em Jequié. Orem por mim, porque estou em uma situação com meus pais e quero mudar meu pai e minha mãe Maria. Eu creio, Eduarda, que você ouviu o testemunho da Caterina. Aleluia, glória a E Deus. quem ela quis com as forças dela mudar. Mas você se dobrando, Deixa, vá para a igreja, fique debaixo da tua autoridade espiritual, vá para a tua igreja local. E em nome de Jesus, minha amada, ore. Porque quem vai fazer a obra realmente através seja o Espelho, né? Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A nossa luta, diz a Bíblia, não é contra a carne, não é a minha luta, não tem luta. A luta é espiritual. Então vá para o joelho, vá para as madrugadas orar. Senhor, chore, faça o teu jejum. A importância do jejum, depois a gente vai entrar. Né? A gente está nos minutos finais, porque eu sou dona de casa e também ajudo o meu marido. A Catarina, ela é empresária também. A nossa empreendedora também é administradora do lar. Nós somos administradores, primeiramente, do nosso lar. Segundo, somos a mulher de Provérbios 31:10, que também trabalha, né? Provérbios 31 inteiro, medita em 31, porque tem aqui, vá vender as coisas para ajudar o esposo, né? E tá chegando o quê? Ao horário do almoço, os filhos estão nos esperando, os netos, né? Então, queridos, nessa manhã a gente agradece a todos que entraram, compartilhem suas redes sociais, no grupo de família. Eu sei que o solo, a semente está aí. Nós estamos usando essa geração digital, as ondas do rádio, para um solo que eu creio que no tempo hábil está lá salvo, em nome de Jesus. Os programas, o solo que me preparar o Espírito Santo. Amém. As pedrinhas, né? E eu agradeço. Manassés, você me autoriza a falar o nome da nossa... Manassés, autoriza ela a fazer a propaganda da loja dela e do produto que ela trabalha. Amém. Fique à vontade, Caterina. Bom, nós temos uma empresa chamada Papéis e Palavras, tá? Ela tá no Instagram, também tá no YouTube. E nós trabalhamos com livros cristãos, bíblias e também livros infantis. Na verdade, a gente vê uma empresa como uma empresa missionária, porque a gente tem uma mensagem que nós queremos passar para as crianças, não apenas crianças que vêm de berço cristão, mas crianças, né, até mesmo de pais que são de outras crenças,
Porque a gente começa a tratar o mal já pela raiz, né? A gente consegue evitar, né? Coisas que aconteceram comigo, por exemplo. Se a criança aprender o princípio da obediência desde pequenininha, corações de pais serão preservados. Então a gente trabalha de maneira intencional com produtos para crianças. Temos produtos para adultos, que são papelaria, agenda, planner, marca-página, bíblia, livros, mas também para criança, livrinhos infantis que ajudam no desenvolvimento. Também vamos trazer brinquedos educativos. Amém. No próximo mês. E em breve também roupas. Então a Papéis e Palavras, ela está agora numa transição. A gente começou como livraria e agora nós estamos trabalhando como um magazine, né, infantil. Né? Amém, glória a Deus. E um projeto também que vai estar em breve no YouTube, que vai ser usando a IA, tecnologia, para as musiquinhas também glória das crianças. Deus, aleluia. É tudo para a glória do Senhor, como eu falei, né? A obediência gerou milagres, né? Amém. Pode falar do canal também? Pode. Amém. E eu ficaria, né? Eu até ia ser estranho eu não vir aqui e falar do que o Senhor tem feito, né? Assim como o Senhor tem feito na rádio, que alcança nações, o Senhor Jesus, ele me deu um privilégio de ter um canal no YouTube que chama Jesus Amor que Não Falha. Amém. Porque ele é o amor que não falha. O amor dos homens sempre vão falhar, o dele nunca vai falhar. E nós já alcançamos mais de 15 países para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Né? Deus. Vários países e 15 almas aceitaram a Jesus. Quantos é um canal. anos tem só? 2 anos. Só 2 anos o canal, gente. Vai fazer 2 anos agora. Hein? Então fala assim, se Deus não está, se o coração dessa pequena não está no centro da vontade de Deus, isso não estaria prosperando. Então quais são as ferramentas que nós temos? Qual é o teu dom? Ah, mas ela é boa nisso, vocês falam bem, você é isso, você é aquilo. Parem de comparar, pega os dons e talentos, é para servir ao Senhor. E aproveitando de evangelistas digitais, né? Exato. O canal Jesus Amor que Não Falha, ele é um canal assim completo para a família cristã. Tem devocionais, tem louvores, tem pregação. Mas o Senhor nos deu uma missão, que é o que a irmã Débora falou. A gente está fazendo um projeto, da qual a irmã Débora está participando, que chama Evangelistas Digitais. Ou seja, o que o Senhor tem me ensinado nesses 2 anos. Licença. Tanto é que a pastora, a nossa missionária, a pastora Andréa Rodrigues, ela também está no projeto, é que ela está sem tempo agora de pegar o projeto e aprender. Porque ela está auxiliando muito o nosso pastor, entre a SEDESPEL, assim, ela está ali à frente das mulheres aqui da sede. Ela falou, Débora, mas eu vou pegar, se eu não me engano, ela está fazendo uma outra pós dentro da área dela, e está ajudando a nós, todas as nossas irmãs da igreja, está sendo uma bênção. Deus tem levantado a nossa pastora de uma forma que eu honro. Quando a conheci, eu falei, André, você não sabe aonde Deus vai te levar. Daí ela começou a ouvir e obedecer a voz do Senhor também. Ela falou, e tirou medo, ela tinha alguns medinhos. André, a pastora André, olha que bênção. No tempo certo, Manassés, também a pastora falou, Débora, eu preciso aprender. E esse é o propósito, porque os evangelistas digitais... A tua pós é sobre até... Não, a pós que eu fiz Direitos pós autorais. É direitos autorais. Porque tem coisa que não pode. Porque, por exemplo, eu aprendi na pós que o ensino cristão, o conteúdo cristão é um ensinamento. Sim. E existe uma exceção, né, no copyright, e eu presenciei na pele. O YouTube quase tentou derrubar. Não derrubar meu canal, não falo YouTube, mas eu falo assim, quem mexe lá dentro, né? Teve um conteúdo que eu fiz do Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. Sim, sim. Teve 800 mil visualizações e 15 almas aceitou Jesus. Quando começou o canal, eu fui pressionada a tirar esse vídeo do ar. Só que abri mão da monetização. Amém. Falei, não, eu não tô pelo dinheiro no YouTube, eu tô pelas vidas. Aí eu abri mão, falei, o canal vai continuar. Aí o Senhor preparou, né, um momento, eu consegui fazer uma parceria com um pastor que dublou o vídeo, e aí, né, o YouTube restituiu, porque a monetização é importante, porque existe um custo para você produzir.
Se Sim. você quer crescer, você começa, mas quando chega a monetização, o que eu fiz com o Senhor? Eu vou destinar para obras missionárias com criança. Amém. Isso que eu fiz Solo um mais voto com o fértil, Senhor. aleluia. Falei, Senhor, eu quero ter um canal missionário. Amém. Para uma parte eu destinar para obras missionárias com criança, e nós abraçamos uma causa, que é crianças que são vítimas do tráfico infantil. Toda a minha vida é vivida com criança, não tem como. E aí, uma parte destina-se para pagar, né, editores, tudo esse... Tá vendo que tem um propósito? Mas começou Nossa, dentro tem de propósito. casa, e até hoje eu não tenho estúdio, eu faço dentro de casa. Eu Então, o que vi. é evangelista digital? É te encorajar a você começar a falar de Jesus com aquilo que você tem. Exato. Então, eu fiz uma parceria com a Urgem, que é uma agência missionária de evangelismo. Eles têm uma estrutura, e lá eu conheci um irmão, Eliezer, que eu acho que ele vai assistir depois, virou um irmão de sangue. E ele é formado em cinema. Uau. Ele é um baita profissional. E ele falou, Cati, Missionário. vamos unir, ele é missionário, vamos unir o nosso conhecimento, você que já tem conhecimento do YouTube por 2 anos, entende da plataforma, do algoritmo, ele tem esse conhecimento de produção, de audiovisual, vamos unir para o reino, vamos. Aí nasceu Evangelista Digital e é gratuito, a cada 15 dias é uma live ao vivo e que estamos ensinando passo a passo de como você pode usar o celular para falar de Jesus. Amém. Porque o foco é o reino. Amém. E não é só live. A gente montou uma comunidade, o meu Instagram, depois se você quiser passar para eles, lá tem o WhatsApp da comunidade. É aberto para todos. Todos vocês que querem aprender a usar a rede social para falar de Jesus, para expandir o reino de Deus na internet, são nossos convidados a fazer parte da comunidade. Amém. Não é sobre um curso, não é uma mentoria, não. É uma comunidade de evangelistas que estão nascendo no digital. Amém. Lembrando, evangelista digital não é só quem evangeliza na internet, não. Ele fala de Jesus na rede e fora das redes. Amém. Nas ruas, nos hospitais, nas escolas. Vivendo. Vivendo. Glória a Deus. Amém. Irmão Manassés e todos os ouvintes, todos que entraram aí, muito obrigada. Mulheres em Ação. Vera, Débora. eu gostaria que você fizesse a oração depois, tá, filha? Eu posso ler 2 versículos da Por palavra de favor, Deus? por favor. Amém. Eu quero deixar um versículo para nossos ouvintes nessa manhã que se encontra em 1 Timóteo 1, do 14 e 15. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Olha lá. Que Deus abençoe. Timóteo, discípulo de... 1 Timóteo. Timóteo, o versículo 14 e 15. Tá vendo? Ele era o quê? Discípulo de Paulo, que perseguiu os cristãos, formado aos pés dos melhores colégios da época, aos pés de Gamaliel, em Roma. Imagina como era No o berço coração do- de Paulo, um orgulho, né? Oh, É bom. Culto, E aí, vamos estudar. começar outra palavra agora. Aleluia. Fica para a próxima. fica uma pincelada de um próximo. É, né? e também a palavra que quando eu interpreto, eu preciso ser direcionado. Porque o Salmo 112, depois vocês também meditem no 112, verso 7. Não nesse tempo, gente. Aleluia. 112, verso 7. Não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então aqui é a promessa de vida futura aos piedosos, aqueles que creem. Vai chegar uma notícia, não é porque muitos creem assim também, né? Só para rapidinho. Aceitei Jesus, nada vai acontecer. É só benção, né? Não, olha lá, fica onde? Confiante no Senhor, oração, palavra. Olha o processo que essa jovem senhora, né? Uma jovem senhora passou. Agora eu me senti velha agora. Jovem senhora, porque você é casada. A experiência dessa avó, a experiência comigo, de todos, a palavra se renova a cada dia.
Verdade. Então eu agradeço, irmãos, a oportunidade. Ajude essa rádio, contribua. Chave Pix, eu vou fixar em algum lugar aqui, mas a chave Pix, eu acredito que é o celular do presbítero Manassés. Chave Pix, 1724 3514. 1724 3514. O que você vier, ele falou assim, o que Deus tocar no seu coração, o que o Espírito mover, porque não é a quantidade, irmão, é a constância na palavra, é a perseverança, é a constância no teu dízimo e oferta, é a generosidade, pronto. A palavra generosidade amplia tudo. Nós agradecemos. Chegou mais um aqui? Não, tem que pôr o 11 na frente. Ah, tá. Chave Pix 11, né? DDD 11 1724 3514. 11 1724 3514. Oficina do irmão Ademir, né? É Ademir, né? Diegão, é o Diegão, filho do pai do Diegão, pronto. Já ficou como é que é? Tem um 9 antes do 17 também. Tem, eu falei 9, 17, 24, 11, 9, 17, 24, 35, 14. Amém? Glória a Deus. Cate, muito obrigado por esse tempo. Eu sei que a tua vida é bem corrida. Obrigado pelo tempo dedicado. Vera, eu sei que essa semana tem sido uma bênção. Muito obrigada por esse tempo que você se dedicou. Espero que você venha fazer parte da equipe que aqui, ó, a equipe da irmã cadê a... Ah, meu Deus, fugiu do Gessé. Valquíria. Na verdade, ela é a dirigente, né? Depois de Eunice, ela é a líder aqui, irmãos. É que eu sou desembaraçada, eu falo mesmo, né? Falo bem, assim, eu não tenho vergonha aí, mas ela é a líder, ela que ocupa essa cadeira aqui, ela que direciona, né? Val, aonde você estiver, meu amor, que Deus, se for consulta médica, que Deus, o Espírito Santo te alcance aí, tá bom? Ela tá fazendo Deus abençoe, sim, ela tá fazendo exame, quando a gente vai fazer exame, terapia, né? fica o dia inteiro, né, em hospital. E Deus te use aí, tá bom? Como farol, que é um milagre. Ela caiu na Castelo Branco, presbítero Gessé, de moto. Meu Deus. Ela é um milagre. Milagre vivo. Então, vivemos com o Senhor e Mulheres em Ação está aqui, ó, todas as quartas-feiras. Amém? Obrigado, Manassés. Obrigado, Eunice. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Amém. Vamos orar agora? Vamos orar. Tá aqui os pedidos? Tá tudo aí. Já falei. Não hora ao vivo, já encerrou? Hora ao vivo, mas eu já vou encerrar aqui o meu. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe. Muito Amém. obrigada. Quem olha aqui os bastidores, quem gosta de ver uma rádio, gente, mãe, como que é a rádio? Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá? A gente vai orar. Deus abençoe. Muito obrigada, gente. Amém, irmãos? Agora vamos orar, vamos apresentar todos os pedidos de oração, os irmãos que pediram oração. Já agradecemos ao Senhor por essa manhã, por tudo que o Senhor falou a todos. Em nome de Jesus nós já agradecemos. E vamos orar, interceder por todos aqueles que pediram oração e entraram. Caderno é uma bênção. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Obrigado, Deus Pai. Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, Senhor, pelo que tu tem falado, Senhor, sabemos que tem alcançado muitas vidas, Senhor, e nesse momento, Senhor, nós te apresentamos, Senhor, a cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor vai alcançando a cada pedido de oração, a cada irmão que nessa manhã, Senhor, pediu, Senhor, tu sabe, tu conhece, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor. Nós não sabemos, mas tu sabes, nós cremos, Senhor, que tu está ao alcance de cada um nesse momento, Pai. Vá ao encontro de cada um dos teus filhos, Senhor. Aqueles também, Senhor, que ainda não têm levantado a mão e aceitado a Ti, mas que o Senhor nessa manhã vai trabalhando, Senhor. Entra com providência nos lares, Senhor, através do testemunho da Tua filha nesta manhã. Nós cremos, Senhor, que Tu já estás trabalhando, Senhor, na vida de muitas vidas. Aquela, Senhor, que tem pedido oração para com ela e os pais, Senhor. Visita ela neste momento, Senhor. Trabalha na vida dela e da família. Põe sabedoria do alto, Senhor,
encontro. Derrama, Senhor, da tua graça, da tua sabedoria, Senhor. Trabalha, Senhor, na vida dos pais com os filhos, dos filhos para com os pais, oh meu Deus. Ah, Senhor, foi o tema desta manhã, mas o Senhor vai trabalhando, ó Pai, repreendendo toda a fúria de Satanás, toda a fúria do inimigo vai caindo por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, nesta manhã vitória em cada família, em cada lar, Senhor. Que tudo aquilo que o inimigo tem lançado vai caindo por terra, todas as correntes vai sendo destruído nesta manhã. Em nome de Jesus que nós te pedimos, ó Pai. Visita, Senhor, a cada um dos teus filhos que nesta manhã, Senhor, está ouvindo o programa, meu Senhor. Entra com providência nas causas de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos, ó Pai. Crendo, Senhor, na tua providência, assim, Senhor, como tu trabalhou na vida da tua filha. Que aqui deu testemunho nesta manhã, eu creio, Senhor, que tu já estás trabalhando em muitos lares nesta manhã. Nós te pedimos, Pai, agradecido, porque sabemos, Pai, da vitória. Nós cremos na vitória em nome de Jesus em cada lar, Senhor. Em cada família, nesta manhã nós declaramos a vitória em nome do Senhor Jesus. Guarda, Senhor, a cada uma das suas filhas nessa manhã, Pai. Leva-nos em paz para nossos lares, que essa rádio, Senhor, continue sendo uma bênção como tem sido, ó Pai. Para, Senhor, a tua palavra ser proclamada aos quatro cantos do mundo, Senhor. É isso, Senhor, que nós te pedimos. Continua abençoando, Pai, e nos dando graça em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito Aleluia, obrigado, irmãos. Senhor Muito Deus, obrigada, poderoso. viu? Em nome de Jesus.